Capítulo 45, Musa canta. No fim do almoço, Aires deu-lhes uma citação de Homero. Aliás, duas, uma para cada um, dizendo-lhes o velho poeta dizendo que o velho poeta os cantara separadamente. Paulo no começo da Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu, cólera funesta aos gregos que principiou a estância de Plutão, tantas almas válidas de heróis entregues, os corpos às aves e aos cães. Pedro estava no começo da Odisseia. Musa canta aquele herói astuto que errou por tantos tempos depois de destruída a Santa Ilium. Não sei se é o nosso trabalho explorar tanto assim isso daqui, mas talvez nós devemos conversar só um pouquinho sobre este começo, né? Eu estou aqui com a tradução da Ilíada. Deixa eu ver se não está atrapalhando aqui a câmera, né? Do Carlos Alberto Nunes, né? Da Ilíada e da Odisseia. A propósito, talvez a melhor tradução, se você não conhece a Ilíada, e mesmo conhecendo, talvez a melhor tradução, talvez. Tem essa edição da editora 34, que é muito, muito legal. A propósito, desculpe pelas digressões, mas a propósito, se você lê em inglês, certamente eu aconselho veementemente você ler a tradução do Stanley Lombardo, ok? Essa tradução da Ilíada. É lindo o que o cara consegue fazer. Bom, vamos lá, vamos tentar me controlar nas minhas digressões. O começo da Ilíada é a seguinte, na tradução do Carlos Alberto Nunes. Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pelida. Ou seja, deusa, me cante sobre a ira de Aquiles. Pelida quer dizer filho de Peleu. Causa que foi de que os aquivos sofrerem trabalho sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos. Ou seja, por causa da ira de Aquiles, muitos aquivos, que aqui são basicamente os gregos, sofreram trabalho sem conta e tiveram que baixar ao Hades, que é mais ou menos muito mal comparado ao inferno, né? Então essas almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados e como pasto das aves. Ou seja, os corpos deles não receberam um funeral digno, né? Ficaram lá atirados aos cães e as aves e as almas deles baixaram ao inferno. Por quê? Porque Aquiles, isso é importante a gente saber, Aquiles, ele é um cara estouradão, né? Aquiles, ele é muito impulsivo, poderosíssimo, é claro, certamente ele é o herói mais forte ali da Ilíada, mas ele é um cara muito impulsivo, né? Então, tanto é que o tema da Ilíada é a ira de Aquiles, né? O tema da Ilíada não é a guerra de Troia, né? A Ilíada começa com Aquiles se irando e ela termina quando Aquiles tem a sua raiva, sua ira apaziguada, né? Tanto é que, para a decepção de várias pessoas, na Ilíada, que conta a guerra de Troia, você não tem a história do cavalo. O cavalo de Troia não tem na Ilíada, não aparece ali, né? Odisseu, por outro lado, então acabou a guerra de Troia, os gregos venceram e o Odisseu vai para casa dele, né? E a Odisseia nada mais é do que esse retorno de Odisseu para casa, né? Só que o Odisseu não é tanto força bruta. O Odisseu, ele é astuto, né? Essa é a característica mais importante do Odisseu, né? Então vamos lá, o começo da Odisseia. Musa,
reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desde que desfez as muralhas sagradas de Troia, ou seja, desde o momento que ele desfez, ele ajudou a derrubar as muralhas sagradas de Troia, muita cidade dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Ou seja, ele passou todos esses trabalhos para salvar a vida e o retorno dos companheiros, ok? Bom, é importante também saber que Machado de Assis conhecia Ilíada e Odisseia, sei lá, como a palma da mão dele, né? Ele, de vez em quando, aparece uma outra citação. Então eu lembro que, em certo momento, ele chama o José Dias. O José Dias lá tinha gostado de uma ideia dele e ele chama ele da vaca de Homero, né? E isso faz referência a uma passagem muito específica da Ilíada. Se você tiver curiosidade, tem a playlist aqui do Dom Casmurro, e tem um capítulo lá chamado Vaca de Homero, se eu não me engano, e eu dou toda a explicação lá. Bom, uma vez que a gente tem essa base, vamos pegar agora a tradução do que o Machado de Assis usou aqui e vamos reunir tudo para ver o que ele quer dizer com chamar o Paulo de Aquiles e chamar Pedro de Odisseu, ok? Lembre-se que o conselheiro Aires é um exímio analisador de almas. Ok. No fim do almoço, Aires deu-lhes uma citação de Homero, aliás, duas, uma para cada um, dizendo-lhes que o velho poeta os cantara separadamente. Paulo, o cara que é contra a monarquia, que quer derrubar tudo e acabar com tudo isso daí, né? Então, Paulo foi cantado no começo da Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu, cólera funesta aos gregos, que precipitou a estância de Plutão, Hades, tantas almas válidas de heróis, entregues os corpos às aves e aos cães. Pedro, um monarquista, estava no começo da Odisseia. Musa canta aquele herói astuto que errou por tantos tempos depois de destruída a Santa Ilion. Ilion, é claro, é Troia. Não é à toa que o nome é Ilíada, né? É sobre a cidade de Ilion. Era um modo de definir o caráter de ambos e nenhum deles levou a mal a aplicação. Ao contrário, a citação poética valia por um diploma particular. O fato é que ambos sorriram de fé, de aceitação, de agradecimento, sem que achassem uma palavra ou sílaba com que desmentisse o adequado dos versos. Que ele, o conselheiro, depois de os citar em prosa nossa, repetiu-os no próprio texto grego, e os dois gêmeos sentiram-se ainda mais épicos. Tão certo é que traduções não valem originais. O que eles fizeram foi dar um sentido deprimente ao que era aplicável ao irmão. Tem razão, senhor conselheiro, disse Paulo. Pedro é um velhaco. Ou seja, não é astuto, né? É um velhaco, fica enganando os outros. E o outro, e você é furioso. Então não é o bravo Aquiles, né? Você é furioso. Em grego, meninos, em grego e em verso, que é melhor que a nossa língua e a prosa do nosso tempo. Se eu não me engano, eu acho que eu não estou falando bobeira. Bom, nisso eu sei que eu não me engano, né? Machado de Assis falava francês fluentemente, né? Traduziu coisas do francês. Latim é óbvio. Inglês também. Ele traduziu o Raven, do Edgar Allan Poe, pro português, né? E aí passeava em algumas outras línguas. E aí a parte que, se eu não me engano, ainda lá no final da vida dele, já estava mais velho, ele tomou o firme propósito de aprender grego, né? Depois de toda essa idade. Então, novamente, nós vemos aqui um reflexo, né? Do próprio autor, do Machado.